Que a paz do alto envolva o seu coração neste momento. Que os amigos espirituais que te acompanham possam soprar clareza, coragem e consolo enquanto você ouve essas palavras. Seja muito bem-vindo ao canal Segredos de Vidas Passadas, onde a gente fala da vida para além da matéria, dos laços que atravessam existências e, principalmente, das escolhas que a alma faz para aprender, amar e se libertar. Hoje, quero conversar com você sobre uma decisão que, do ponto de vista espiritual e humano, é muito mais séria do que parece à primeira vista: com quem você vai envelhecer nesta encarnação. Muita gente passa a vida obcecada por encontrar a pessoa certa para casar, como se o casamento fosse o grande ponto final do roteiro. Mas quando eu sento no consultório e ouço histórias de mulheres de 60, 70, 80 anos, fica muito claro que a pergunta mais importante não é com quem eu vou casar, e sim com quem eu quero dividir meus últimos anos de vida. E aqui entra a informação central de todo esse nosso papo: pior do que envelhecer sozinha é envelhecer mal acompanhada. Partilhar a velhice com alguém que seca a sua alegria, esvazia a sua presença e rouba a sua paz é muito mais doloroso do que morar sozinha rodeada de plantas, livros e silêncio escolhido. Do ponto de vista da alma, a velhice é o fechamento de um ciclo, o momento em que você colhe, com mais nitidez, os frutos das escolhas que fez ao longo do caminho. Por isso, no consultório, eu costumo dizer que existe algo como uma aposentadoria emocional. As mulheres planejam a aposentadoria financeira, pensam em INSS, previdência privada, investimentos, casa quitada, viagens. Tudo isso é importante e necessário, claro. Mas quando eu pergunto: e com quem você pretende viver essa fase? As respostas vêm nebulosas, cheias de acho, talvez, quem sabe. Do ponto de vista espiritual, isso é perigoso, porque significa que você está deixando que o acaso e os roteiros dos outros decidam o cenário dos seus últimos anos. A velhice pode ser uma fase de paz, de leveza, de reconciliação consigo mesma, ou pode se transformar num limbo de ressentimentos, obrigações e convivências tóxicas. A diferença está justamente em com quem você escolhe compartilhar esse tempo. Para ajudar minhas pacientes a enxergar com clareza o que a mente costuma disfarçar, eu criei um instrumento muito simples, mas profundamente revelador, que chamo de teste dos 3 silêncios. Ele não tem nada de místico e, ao mesmo tempo, é profundamente espiritual, porque te obriga a ouvir a verdade do seu coração sem ruídos. A lógica é direta. Basta observar o que acontece entre você e a pessoa com quem vive quando não há conversa, televisão, celular ou tarefas para preencher o espaço. O silêncio revela o que as palavras escondem. Mais para frente eu vou te explicar direitinho como fazer esse teste, passo a passo, mas quero que você guarde desde já: a maneira como você se sente no silêncio ao lado de alguém é um dos indicadores mais confiáveis sobre a qualidade dessa relação para a velhice. Se esta conversa já está cutucando algo aí dentro, se está trazendo à tona perguntas que você vinha empurrando com a barriga, aproveita e faz algo simples agora mesmo. Verifica se você já está inscrita aqui no Segredos de Vidas Passadas, clica em inscrever-se, deixa o seu like nesse vídeo e ativa o sininho. Isso ajuda esse conteúdo a chegar em outras mulheres que, como você, talvez estejam precisando desesperadamente parar e refletir sobre com quem desejam envelhecer, em vez de apenas deixar a vida levar. E também é uma forma de dizer ao universo: eu estou pronta para olhar para esse tema com seriedade. Quero te contar de uma paciente, vou chamá-la de Helena, nome fictício, história real. Ela chegou ao consultório aos 58 anos, mais de 3 décadas de casamento, filhos adultos morando em outras cidades. Entrou, sentou e foi direta: do jeito que eu gosto. Doutora, como é que eu descubro se faz sentido continuar casada pensando na minha velhice? Eu respondi com outra pergunta: como você se sente quando acorda, abre os olhos e vê seu marido ao seu lado na cama? O silêncio que veio depois já era uma resposta. Era um silêncio denso, pesado, daqueles que enchem o ambiente. Depois de alguns segundos, ela conseguiu dizer: eu não sinto nada. Nem amor, nem raiva, nem gratidão, nem irritação, nada. É como se ele fosse um móvel do quarto. Quando uma relação chega a esse lugar de anestesia, a alma já está longe faz tempo. A pergunta secreta de Helena não era se ela devia continuar casada, mas se fazia sentido envelhecer ao lado de alguém que não despertava mais nenhum movimento vivo dentro dela. Envelhecer ao lado de alguém que virou apenas paisagem humana é uma forma silenciosa de abandono de si mesma. Você está ali, dividindo conta de luz, plano de saúde, rotina da casa, às vezes até o mesmo sofá, mas a conexão verdadeira se perdeu. Em termos espirituais, é como se 2 espíritos estivessem apenas coabitando o mesmo endereço, sem troca real de energia, sem aprendizado genuíno,
só mantendo um contrato social que já não faz sentido há anos. A vida não foi feita para ser apenas funcional. Quanto mais nos aproximamos da velhice, mais a alma pede autenticidade, presença verdadeira, vínculos que façam sentido. É como se a espiritualidade dissesse: você já gastou energia demais tentando agradar, sustentar personagens e preservar aparências. Agora é hora de ser honesta consigo mesma. A ciência confirma uma parte importante desse movimento. Estudos em neurociência mostram que, à medida que envelhecemos, nosso sistema nervoso vai ficando menos tolerante ao que nos faz mal. A amígdala, área do cérebro relacionada ao processamento das emoções, reage com mais rapidez e menos paciência a situações que drenam a nossa energia. Traduzindo para o português bem claro, quanto mais velha você fica, menos consegue engolir falsidade, convivência forçada, conversa vazia e presença que pesa. Não é egoísmo, é autopreservação emocional. A alma não quer mais desperdiçar tempo e neurônios com relações que não acrescentam nada. E quando você insiste em manter arranjos que te adoecem, o corpo começa a gritar: insônia, palpitação, dor no peito, cansaço sem motivo. Nada disso é por acaso. Outra confusão que aprisiona muitas mulheres, e que precisa ser desfeita o quanto antes, é essa ideia de que estar acompanhada é sinônimo de não estar só. Não é. Posso estar cercada de gente e sentir uma solidão cortante. Posso morar sozinha e ter uma vida afetiva rica, com amigas presentes, vizinhos queridos, vínculos espirituais profundos. A verdadeira solidão não está na quantidade de pessoas ao redor, mas na qualidade de presença que você experimenta. Quantas mulheres permanecem em casamentos, casas de filhos ou arranjos familiares que as deixam invisíveis, apenas para poder repetir a frase: pelo menos não estou sozinha? Mas estar ao lado de alguém que não te vê, não te escuta e não se interessa por quem você é, não é companhia, é cenário. E cenário não abraça, não aconselha, não caminha com você madrugada adentro quando a alma aperta. Também atendo muitas mulheres que, na tentativa de não dar trabalho ou não fazer feio perante a família, vão encolhendo seus desejos. Vão se calando, se acomodando, aceitando conviver com pessoas com quem não gostariam de dividir nem um fim de semana inteiro, quanto mais a velhice. Em termos espirituais, é como se a alma estivesse se traindo para manter um papel social: a esposa que aguenta tudo, a mãe que aceita tudo, a avó que não reclama de nada. Mas chega um momento em que o corpo e o coração começam a protestar. Você olha para frente e percebe: se eu não fizer ajustes agora, é com essa rotina, com essas pessoas e com esse tipo de silêncio que eu vou envelhecer. E isso é um choque. Antes da gente continuar aprofundando, quero te convidar a fazer algo simples, mas poderoso. Escreve aqui nos comentários se você já tinha parado para pensar seriamente com quem quer dividir a sua vida quando tiver 80 anos ou se é a primeira vez que esse tema entra na sua consciência dessa forma. Compartilha também esse vídeo com alguma amiga, irmã ou parente que vive dizendo pelo menos não estou sozinha, mas que, no fundo, você sabe que está existindo, não vivendo. Às vezes, uma conversa como essa é o empurrão que a alma precisava para começar a questionar um roteiro que estava sendo seguido no piloto automático há décadas. Quando a gente fala de envelhecer, quase sempre alguém solta a frase: ah, se der qualquer coisa errada, eu vou morar com meus filhos. Parece lógico, parece seguro, parece bonito. Mas, na prática, o que vejo no consultório é bem diferente do cenário idealizado. Do ponto de vista espiritual, nem sempre é com quem você ama mais que faz sentido dividir teto. Às vezes, o amor é imenso, mas a convivência diária é uma tortura silenciosa para todos. E a alma, que veio para aprender sobre liberdade, respeito e verdade, começa a sufocar. Vou te apresentar uma história que resume isso de forma dolorida e ao mesmo tempo muito lúcida. Vou chamá-la de Dona Lourdes, 73 anos. Viúva há quase uma década, 2 filhos adultos, cada um com sua família. Depois que o marido desencarnou, os filhos insistiram muito para que ela não ficasse sozinha. Ela cedeu e foi morar primeiro com a filha. Casa bonita, quarto só dela, tudo aparentemente perfeito. Mas, por dentro, ela se sentia como uma hóspede permanente, tentando não atrapalhar. A filha sempre ocupada, o genro educado, mais distante, os netos mergulhados no celular. Dona Lourdes me contou que passava o dia circulando pela casa em silêncio, tentando achar um cantinho onde não parecesse um estorvo. Depois de 8 meses, resolveu tentar morar com o filho. Achou que ia ser diferente. Não foi. A nora tinha regras para tudo. Hora do banho, volume da televisão, o que podia ou não podia cozinhar, como organizar os armários. Dona Lourdes se via pedindo licença o tempo inteiro para existir. Até que um dia,
Sentada no consultório, ela disse uma frase que eu nunca esqueci. Doutora, prefiro a solidão da minha casa, que pelo menos é minha, do que a solidão dentro da casa dos outros. Ali não era só uma senhora falando, era a alma dela reivindicando de volta a própria dignidade. E foi isso que ela fez. Voltou para um apartamento pequeno, simples, mas que tinha a cara dela, o cheiro dela, a energia dela. Autonomia não é um capricho que envelhece com o corpo. Ao contrário, quanto mais a idade avança, mais a alma pede o direito de governar a própria vida, dentro das suas possibilidades. Do ponto de vista espiritual, você não está aqui apenas para ser alojada em algum canto de família. Você está aqui para aprender a se posicionar, a escolher, a dizer sim e não com consciência. Abrir mão da sua autonomia só para não ser vista como sozinha é um péssimo negócio. É trocar liberdade por uma falsa sensação de segurança. E a conta emocional disso costuma vir alta, principalmente na velhice, quando já não há tanta energia para recomeços. Outra pergunta que costumo fazer para as pacientes, e que gostaria que você se fizesse agora, é a seguinte: quem realmente deseja a sua companhia? Não por dever, não por culpa, não por pressão social, mas por afeto verdadeiro. Quem sente alegria quando você entra em um ambiente e não apenas alívio por cumprir obrigação? Encarar essa pergunta pode ser desconfortável, mas é libertador. Porque conviver é diferente de apenas tolerar. Conviver é troca, é presença mútua, é vontade. Tolerar é aguentar, é suportar, é ir empurrando uma relação que ninguém tem coragem de admitir que já não funciona. Um caso bonito que acompanhou esse raciocínio de forma criativa foi o de Júlia, 62 anos. Divorciada há 5 anos, mãe de um filho adulto que morava em outro estado, ela vinha amadurecendo a ideia de envelhecer sem marido. Um dia, em sessão, ela soltou quase rindo: doutora, acho que vou envelhecer com a Teresa mesmo. Teresa era a melhor amiga dela desde os 20 e poucos anos. Elas se conheciam profundamente, compartilhavam valores, opiniões, piadas, choros e cafés. Já tinham enfrentado lutos, doenças, separações, tudo juntas. Em vez de imaginar um novo casamento qualquer, elas começaram a planejar algo muito mais coerente com quem eram: dividir uma casa quando estivessem mais velhas, com espaço individual para cada uma e áreas comuns para a convivência. Repara como isso quebra o roteiro tradicional que a sociedade tenta empurrar. Do ponto de vista das vidas passadas, não é nada absurdo que almas que já caminharam juntas em outras existências, como amigas, irmãs ou companheiras de jornada, escolham novamente viver lado a lado, agora na forma de 2 amigas idosas que dividem casa e vida. A espiritualidade não está presa ao modelo marido e mulher. A espiritualidade se interessa por vínculos verdadeiros, sejam eles quais forem. A pergunta não é o rótulo da relação, mas se aquele laço te ajuda a evoluir ou te estagna. E aqui entra um dado que costumo lembrar, porque une ciência e espiritualidade de um jeito muito claro. Estudos sobre longevidade mostram que a qualidade das relações afetivas é um dos fatores mais decisivos para uma velhice saudável, mais até do que dieta, genética ou exercício isoladamente. Pessoas com vínculos sociais sólidos, com sensação de pertencimento e apoio, vivem em média mais tempo e com mais qualidade do que aquelas que envelhecem emocionalmente isoladas. Não é quantidade de contatos, é profundidade de ligação. 2 amizades de verdade valem mais para a saúde do que 50 contatos superficiais que somem quando você precisa. Se essa conversa estiver fazendo sentido para você, aproveita e me conta aqui nos comentários. Quando você imagina a sua velhice, você se vê morando com filhos, com um parceiro, com amigas, sozinha em um cantinho só seu, em uma comunidade, em outro tipo de arranjo? Escreve, porque colocar isso em palavras já é um exercício de consciência. E se você conhece alguém que está passando justamente por esse dilema, pensando se deve ir morar com o filho, com novo companheiro ou permanecer onde está, envie esse vídeo para essa pessoa. Às vezes, uma reflexão dessas chega como recado da espiritualidade na hora certa. Muita gente imagina que vai descobrir se está com a pessoa certa para envelhecer em grandes brigas, em declarações dramáticas ou em momentos de crise extrema. Mas, na prática, o termômetro mais honesto que eu conheço é silencioso. É por isso que, no consultório, quando uma mulher me diz que está em dúvida sobre permanecer casada, se deve morar com um filho, uma amiga ou até com um novo companheiro, eu proponho o mesmo experimento: o teste dos 3 silêncios. Ele é simples, parece quase banal, mas costuma trazer respostas que a mente vinha tentando esconder de si mesma há anos. Como funciona esse teste? Você escolhe uma pessoa com quem cogita envelhecer, alguém que talvez divida sua casa, suas contas, seus dias e suas noites daqui a alguns anos. Pode ser o marido atual, um namorado,
um filho, uma amiga, uma irmã. Então, você cria de propósito uma situação de convivência sem distrações externas, um jantar feito com calma só vocês dois, uma tarde tranquila na sala sem TV, uma caminhada mais longa, um café da manhã prolongado de domingo. O importante é que não haja televisão ligada, celular em cima da mesa, rádio fazendo barulho de fundo o tempo todo. Só vocês, a rotina e a presença. A partir daí, você passa a observar o que acontece quando o assunto acaba e o silêncio aparece. No primeiro silêncio que surge, você não faz nada, não corre desesperada para puxar conversa, não liga a TV para preencher o vazio. Só assente. O corpo responde mais rápido que o pensamento. Você se sente confortável, como quem pode simplesmente existir ao lado daquela pessoa sem precisar atuar, sem precisar entreter, sem precisar se justificar? Ou percebe que o peito aperta, que dá vontade de mexer em qualquer coisa, de ir para a cozinha, de inventar uma tarefa, qualquer uma, só para não ficar ali parada diante daquele silêncio? Esse primeiro silêncio revela se a presença do outro é um descanso para a alma ou mais um lugar em que você precisa estar em alerta. Depois de um tempo, a conversa naturalmente volta ou precisa ser arrancada a fórceps. E é aí que entra o segundo silêncio. Se vocês conseguem ir e vir entre fala e pausa com leveza, se os assuntos aparecem de forma orgânica, se uma lembrança puxa a outra e a coisa flui, é um ótimo sinal. Agora, se você sente que está carregando a conversa nas costas, procurando desesperadamente temas para não deixar o ambiente morto, se percebe que tudo vira reclamação, crítica ou monólogo de um lado só, isso também é um aviso. O segundo silêncio mostra se existe troca viva ou se alguém é sempre espectador entediado da vida do outro. Por fim, vem o terceiro silêncio, que não acontece necessariamente no meio da situação, mas quando tudo termina. Quando o jantar acaba. Quando vocês voltam da caminhada, quando o café é esvaziado. Você presta atenção ao que sente ao se afastar. Paz, gratidão, sensação de foi bom estar aqui. Ou alívio, como se estivesse tirando um peso das costas. O terceiro silêncio fala da ressaca emocional da convivência. Você sai maior ou menor dessa proximidade. Revitalizada ou drenada. Com vontade de repetir ou pedindo interiormente, só não me obriga a viver isso todos os dias da minha velhice. Lembro de um casal que topou fazer esse teste depois de muitos anos de casamento automático. Vamos chamá-los de Roberto e Ângela. Eles tinham mais de 40 anos de união, filhos criados, netos, patrimônio construído. Por fora, era um retrato de um casamento bem-sucedido. Mas Ângela chegou ao consultório com uma tristeza profunda, sem conseguir explicar direito de onde vinha. Propus o jantar sem distrações e pedi que ela observasse os 3 silêncios. Na sessão seguinte, ela entrou diferente, quase pálida. Me contou que, no primeiro silêncio, sentiu um vazio tão grande que teve vontade de chorar, sem motivo concreto. No segundo, percebeu que falava, e Roberto respondia com grunhidos, monossílabos, uma ou outra piada, mas nada de verdadeira curiosidade sobre ela. E, no terceiro, quando o jantar acabou e ele ligou a TV, ela sentiu um alívio quase culposo. Ainda bem que terminou. O que o teste revelou não foi algo que não existia, mas algo que ela vinha evitando olhar de frente. O casamento deles funcionava muito bem como sociedade, como empresa familiar, mas emocionalmente era raso. Pareciam 2 colegas de quarto coordenando agenda, contas e compromissos, em vez de 2 companheiros de alma atravessando juntos o tempo. Em termos espirituais, a relação tinha virado um contrato de convivência, não um espaço de crescimento. A partir daí, eles puderam escolher encarar a realidade e tentar reconstruir, com ajuda séria, uma intimidade que se perdeu, ou aceitar que faz mais sentido reorganizar a vida de outra forma, inclusive cogitando uma convivência diferente no futuro. O teste dos 3 silêncios não serve para condenar ninguém, não é uma sentença. Ele é um espelho. E espelho, no começo, incomoda. Do ponto de vista das vidas passadas, muitas vezes reencontramos pessoas com as quais temos laços antigos, dívidas, aprendizados pendentes. É natural sentir medo de mexer em estruturas que sempre foram assim. Mas a espiritualidade não exige que você permaneça em relacionamentos parados, mortos, estagnados, em nome de karma ou obrigação. Pelo contrário, a verdadeira reparação acontece quando a verdade, respeito, decisão consciente. Às vezes, a lição é aprender a ficar, trabalhar, ressignificar. Outras vezes, a lição é aprender a ir embora sem ódio, sem guerra, mas com firmeza, para não trair a própria alma. Muita gente me escreve dizendo que sente culpa só de cogitar mudar arranjos na velhice. Culpa de não querer morar com filho,
culpa de pensar em se separar depois dos 60, culpa de desejar viver sozinha ou com amigas em vez de cuidar de todo mundo. A culpa, quase sempre, vem de roteiros antigos, da voz de mães, avós, vizinhos, padres, pastores, professores, gente que repetiu, sem maldade, mas sem consciência. Mulher direita aguenta até o fim. Mãe que é mãe cuida dos filhos e dos pais para sempre. Velho tem que aceitar o que a família decide. Só que a alma, especialmente em encarnações de reparo e despertar, não aguenta mais esse tipo de prisão dourada. Ela começa a sentir um incômodo interno que, se ignorado, vira adoecimento físico e emocional. É por isso que eu preciso te pedir algo muito específico agora. Se esse conteúdo está te fazendo pensar, se em algum momento você sentiu é exatamente isso que eu vivo ou isso parece que foi dito para mim, verifica se você já está inscrita aqui no Segredos de Vidas Passadas. Muita gente assiste aos vídeos do canal, acompanha, volta sempre, mas quando vamos ver, não está inscrita. E a inscrição, com o sininho das notificações ativado, é o que diz para a plataforma e para a espiritualidade prática da internet. Esse assunto é importante, pode mandar mais. Então, confere se o botão de inscrição está marcado, ativa as notificações, se fizer sentido, conta nos comentários como você se sente nos silêncios com as pessoas com quem convive hoje. Quando a gente começa a olhar com honestidade para o teste dos 3 silêncios, logo aparece uma outra camada da conversa. Não adianta descobrir com quem a alma se sente bem se, na prática, você não tem condições de escolher. E aí entram 2 temas que determinam muito do seu futuro na velhice, tanto no plano material quanto espiritual: dinheiro e saúde mental. São assuntos aparentemente áridos, mas que, na verdade, libertam quando encarados de frente. Eu costumo dizer no consultório que velhice sem alguma independência financeira vira prisão com grades invisíveis. Não precisa ser riqueza, mansão, nada disso. Precisa ser o suficiente para você ter margem de escolha. Quando você depende integralmente de alguém para pagar suas contas, o medo de desagradar essa pessoa cresce silenciosamente, e com ele vai crescendo também a tendência a aceitar coisas que te ferem. Do ponto de vista espiritual, o dinheiro é uma ferramenta, não um demônio nem um salvador. Ele amplia ou restringe caminhos. Uma alma que chega à velhice sem nenhuma autonomia material muitas vezes se vê obrigada a aceitar arranjos de convivência que não respeitam a sua verdade íntima. Pensa em uma mulher que vive em um casamento frio há décadas, mas que tem pavor de se separar porque, sem o marido, não sabe como pagaria aluguel, remédio, mercado. A pergunta dela, na superfície, é: será que devo me separar? Mas a pergunta oculta é: eu dou conta de viver sem ele? Em muitas vidas passadas, mulheres foram literalmente propriedade. Não tinham acesso a estudo, renda, escolha. Nesta encarnação, a espiritualidade nos convida a outro patamar. Assumir alguma responsabilidade pela própria base material, dentro das possibilidades de cada uma, justamente para não precisar ficar presa a relações por medo de passar necessidade. Atendi uma paciente, vou chamá-la de Norma, 58 anos, funcionária pública às vésperas da aposentadoria. Ela chegou apavorada. Quando fez as contas, viu que o valor da aposentadoria mal cobriria o custo do apartamento grande e caro em que vivia sozinha. O pânico dela tinha 2 faces, financeira e emocional. No fundo, ela temia ser empurrada, pela falta de dinheiro, para dentro da casa de um filho, para um casamento remendado ou para qualquer arranjo que lhe tirasse o pouco de autonomia que ainda tinha. Em vez de alimentar o desespero, nós sentamos com papel, caneta, calculadora e coragem. Norma se mudou para um lugar menor, mais simples e mais barato, começou a montar uma reserva, pensou em trabalhos leves que poderia fazer mesmo aposentada. Não virou milionária, mas recuperou algo precioso: a sensação de que não estava totalmente à mercê das decisões dos outros. Quando a gente organiza minimamente a vida financeira, a alma respira. Porque sabe que, se for preciso tomar decisões difíceis mais adiante, como sair de um casamento adoecedor ou recusar um convite para morar com alguém com quem não se sente bem, haverá pelo menos um chão. E se, neste momento, você pensa: mas eu não tenho essa organização, nunca aprendi a cuidar de dinheiro, isso não é motivo para vergonha, é convite para aprendizado. Você pode pedir ajuda, fazer um curso simples, conversar com alguém de confiança. Do ponto de vista espiritual, aprender a lidar com dinheiro com responsabilidade é também uma forma de cura de padrões de escassez e dependência de outras vidas. O outro pilar que não dá para ignorar é a saúde mental. Porque envelhecer ao lado de alguém que se recusa a cuidar da própria mente é como viver em casa construída em terreno instável. Você nunca sabe quando tudo vai desabar. Não estou falando de quem passa por fases difíceis e busca ajuda,
mas de situações em que a pessoa carrega depressão, ansiedade, vício, agressividade, sem tratamento, por anos, e espera que você seja enfermeira, terapeuta, mãe, salvadora e ainda mantenha o sorriso no rosto. Não é assim que funciona. Amor não é licença para autodestruição conjunta. Vou te contar de Helena e Rodrigo, outro casal fictício, mas baseado em muitos reais. Eles tinham pouco mais de 30 anos de casamento quando ela começou a adoecer por dentro. Rodrigo estava aposentado, vivia reclamando, ruminando mágoas, bebendo mais do que devia. Tinha um quadro depressivo claro, mas dizia que isso é frescura, coisa de gente fraca. Helena, por sua vez, ia encolhendo. Deixou de ver amigas, largou atividades que gostava para não chatear o marido. Quando me procurou, chorava dizendo: sinto culpa só de pensar em ir embora, ele está doente. E foi aí que eu precisei ser muito clara. Ela não era obrigada a afundar junto. Amar alguém não significa aceitar qualquer coisa. Amar também é colocar limite, dizer daqui eu não passo. Ela decidiu fazer um movimento duro, mas necessário. Deu um prazo para que ele buscasse ajuda profissional. Se não o fizesse, ela reorganizaria a própria vida. Doeu, houve resistência, mas aos poucos ele cedeu. Com terapia e medicação, Rodrigo foi melhorando, e o casamento ganhou uma nova chance. Mas essa chance só existiu porque Helena deixou de confundir amor com martírio. E nem sempre o desfecho é esse. Há casos em que a pessoa não busca ajuda, não reconhece o próprio adoecimento, não quer mudar nada. Continuar morando com alguém assim por pena ou culpa vai contra o seu próprio plano espiritual. Cuidar, sim, quando houver condições e apoio. Sacrificar-se a ponto de adoecer, não. Às vezes, o gesto mais amoroso que você faz consigo mesma e até com o outro é se afastar fisicamente, organizar um cuidado profissional, dividir responsabilidades com outros familiares ou instituições, em vez de carregar um fardo sozinha até quebrar. E aqui entramos em outro tema que dá nó na cabeça de muita gente: instituições para idosos, casas de repouso, residenciais. Só de ouvir essas palavras, muita mulher já se encolhe, lembrando de imagens tristes, como se colocar alguém em uma instituição fosse sinônimo de abandono e falta de amor. É verdade que existem lugares ruins, assim como existem famílias ruins, casamentos ruins, trabalhos ruins. Mas também existem residenciais dignos, com estrutura, equipe qualificada, atividades, convivência. Para algumas almas, viver os últimos anos em um lugar assim é, inclusive, mais amoroso do que ficar trancada em um quarto na casa de um filho, sendo ignorada o dia inteiro. Lembro da história de Solange, 74 anos. Viúva, 3 filhos, todos cheios de boas intenções, mas atolados em seus próprios problemas. Solange passou um tempo rodando de casa em casa, adaptando-se às regras de cada nora, sentindo-se deslocada. Até que, depois de muita reflexão e conversa, decidiu vender a casa onde morava, quitar dívidas e se mudar para um residencial. Lá, tinha um quarto só dela. Podia fechar a porta e ter privacidade quando quisesse, mas também tinha pessoas da mesma idade para conversar, atividades, acompanhamento médico. Quando foi me visitar após alguns meses, ela disse: aqui eu não sou peso de ninguém. Sou moradora, tenho nome, rotina, escolhas. E os filhos? Continuavam presentes, visitando, participando. A diferença é que a convivência deixou de ser sufocante para todos. Percebe como, quando tiramos a lente do preconceito, outras possibilidades começam a aparecer? A espiritualidade não está preocupada em manter aparências de família perfeita para vizinho ver. Ela se preocupa com o que aquilo está gerando em termos de aprendizado, dignidade, respeito. Às vezes, o caminho mais amoroso é morar sozinha em um apartamento pequeno. Outras vezes, é dividir casa com uma amiga de alma. Em outros casos, é criar uma rede de apoio que inclui família, profissionais, comunidade, sim, eventualmente uma instituição escolhida com critério. O importante é que a decisão não venha de medo e culpa, mas de lucidez. Quero te convidar a uma reflexão bem prática agora. Se você olhar para a sua vida hoje, existe algum passo, mesmo que pequeno, que você poderia dar em direção a mais autonomia financeira ou emocional? Talvez organizar suas contas, conversar com alguém sobre dividir de forma mais justa o cuidado com um familiar doente, pesquisar opções de moradia para o futuro, retomar uma atividade que é só sua. Escreve aqui nos comentários qual pequeno movimento você sente que a espiritualidade está te pedindo neste momento. Isso ajuda outras mulheres a se inspirarem e, de quebra, reforça esse compromisso com você mesma.
E se sentir que esse conteúdo pode aliviar o coração de alguém que anda se sentindo em dívida com todo mundo, manda esse vídeo para ela. Às vezes, uma fala assim é o sinal que ela pediu em silêncio. Tem um ponto que a espiritualidade insiste muito e que, aqui na vida prática, a gente costuma subestimar. Ninguém envelhece bem se tenta colocar toda a responsabilidade da própria felicidade nas costas de uma ou duas pessoas. É peso demais para qualquer vínculo. É por isso que, quando atendo mulheres acima dos 70 que se declaram realmente felizes, quase todas têm algo em comum: uma rede de apoio que vai além da família. Pode ser a turma da dança de salão, o grupo de oração, as colegas do coral, as amigas do curso de pintura, as vizinhas com quem tomam café no fim da tarde. Não importa o formato, o que importa é que existe um círculo de afetos que não depende de laço de sangue para ser verdadeiro. Do ponto de vista espiritual, essa rede funciona como uma teia de luz. Se um fio balança, outros sustentam. Te conto o caso de Regina, 70 anos, viúva há pouco tempo quando chegou ao consultório. Ela me disse, com um brilho triste nos olhos: durante 50 anos, tudo o que eu fazia era girar em torno da vida do meu marido e dos nossos filhos. Quando ele morreu e eles saíram de casa, percebi que eu não tinha nada que fosse só meu. A alma de Regina estava pedindo um novo enredo. Aos poucos, ela começou a experimentar coisas que sempre desejou e nunca se permitiu. Entrou em um coral, começou aulas de piano, viajou com um grupo de senhoras para uma cidade histórica que sempre sonhou visitar. Foi bonito ver a expressão dela mudar ao longo dos meses. O luto continuava presente, claro, mas veio acompanhado de uma sensação nova. Estou descobrindo quem eu sou sem o papel de esposa e sem o papel de mãe em tempo integral. A rede que ela estava construindo não apagava a dor, mas impedia que ela se tornasse o único eixo da existência. Essa rede também é importante quando pensamos em compatibilidade de ritmo. Às vezes, você ama profundamente seu parceiro, seus filhos, sua família, mas percebe que o jeito de viver de vocês é muito diferente. Imagina uma mulher que, aos 65, está cheia de planos, quer viajar, estudar, caminhar na praia, participar de grupos, enquanto o companheiro só quer sofá, televisão e reclamação. Nem ele está errado nem ela, mas a convivência diária pode virar uma sequência de frustrações. O mesmo vale para morar com filhos. Você pode amar seus netos, ainda assim, perceber que o entra e sai da casa, o barulho, os horários, te desgastam. A espiritualidade não exige que você sacrifique seu ritmo interno para caber em dinâmicas que não combinam mais com você. Às vezes, a solução não é romper, é ajustar, morar perto, e não junto, passar períodos, e não anos inteiros no mesmo teto. Uma ferramenta prática que proponho muito é o ensaio geral da aposentadoria. Antes de decidir com quem você quer morar na velhice, vale simular por alguns dias como seria conviver com essa pessoa ou grupo com mais intensidade. Férias mais longas com o marido, um tempo maior na casa de um filho, alguns dias hospedada na casa de uma amiga. Não é para ir já mudando móveis, é para observar. Como vocês lidam com o tempo livre? Cada um se fecha no celular ou conseguem criar momentos juntos que sejam gostosos? Vocês se irritam por pequenas coisas e não conversam sobre isso ou conseguem ajustar rota? Esses ensaios não dão resposta definitiva, mas ajudam a tirar o tema do campo da fantasia. Do ponto de vista das vidas passadas, é como se você pedisse à espiritualidade uma prévia. Mostra, na prática, se esse caminho tem cara de aprendizado ou de sofrimento desnecessário. Outra dimensão que pesa muito é a do propósito. Quando a pessoa chega à velhice sem nenhum motivo para levantar da cama além de obrigação, a vida vai ficando opaca. Agora, quando existe algo que faz sentido para a alma, tudo muda. Pode ser um trabalho voluntário, um projeto espiritual, um ofício que ela ama, um estudo que a entusiasma, o cuidado com o jardim, com animais, com arte. Percebe como isso influencia diretamente a pergunta com quem vou envelhecer. Se você tem um espírito naturalmente curioso, ativo, inquieto, morar com alguém que só quer repetição e imobilidade pode te adoecer. Por outro lado, se você é uma alma que valoriza mais silêncio, contemplação, rotina tranquila, conviver com uma pessoa extremamente agitada pode te deixar em permanente estado de alerta. Não tem certo e errado, tem combinações que sustentam e outras que drenam. Vejo muito casal que se deu bem por décadas porque tinha pouco tempo junto. Cada um trabalhava, cuidava de uma parte da rotina, as vidas se cruzavam em alguns horários e funcionava. Quando chega a aposentadoria e, de repente, estão 24 horas por dia sob o mesmo teto, aparecem incompatibilidades que sempre estiveram ali, mas adormecidas. Ele quer viajar o Brasil de motorhome, ela quer cultivar orquídeas no quintal.
Ela quer receber amigos toda semana, ele quer silêncio absoluto. Nenhum dos dois está errado. Mas se não houver conversa e negociação, esse período, que poderia ser de colheita, vira campo de batalha. A espiritualidade não te deu mais tempo de vida para você passar metade do dia sofrendo porque o jeito de ser do outro te irrita e a outra metade se culpando por não conseguir ser quem você não é. Por isso, é tão importante que você se observe com carinho. O que te dá energia? O que te drena? Em que tipo de ambiente você floresce? Em que tipo de rotina você murcha? Anota, se puder. Não precisa escrever bonito, precisa ser honesto. Quando você junta essa autoobservação com o teste dos 3 silêncios e com os ensaios gerais de convivência, começa a surgir um mapa. E esse mapa é um tesouro, porque impede que você decida seu futuro baseado apenas em frases prontas, como filho é que cuida de mãe, casamento é até o fim, velho não pode escolher muito. Pode, sim. Dentro das suas possibilidades, você sempre pode escolher alguma coisa. Seja com quem morar, seja como construir uma rede de apoio que te tire da solidão afetiva, mesmo que você viva sozinha. Se tudo isso está abrindo janelas na sua cabeça, aproveita um minutinho e me conta aqui embaixo. Hoje, quem faz parte da sua rede de apoio fora da família? Tem amiga de fé, grupo, vizinha, gente com quem você sabe que pode contar para um café, um desabafo, uma oração? Escreve, porque às vezes, ao listar essas pessoas, você percebe que está mais amparada do que imaginava. E, se achar que esse vídeo pode ajudar as mulheres do seu grupo de amizade, do centro espírita, da igreja, da dança, compartilha com elas. Talvez vocês possam, inclusive, marcar um encontro só para conversar sobre como cada uma imagina a sua velhice. Essas conversas são sementes de futuros muito mais conscientes. Tem uma coisa que eu ainda preciso te dizer com muita clareza antes da gente encerrar essa conversa. Não é com qualquer pessoa que você deve cogitar envelhecer, por mais história que tenham juntos, por mais laços de sangue que existam, por mais que a sociedade diga que é assim mesmo. Existem situações em que a resposta nunca será como fazer dar certo, e sim como sair disso com o mínimo de dano possível. Tem convivência que não é difícil, é destrutiva. E velhice não combina com destruição, combina com colheita. Por isso, eu falo com todas as letras no consultório. Não é para morar, em hipótese nenhuma, com quem te humilha, te ameaça, te desrespeita, te bate, te manipula, te controla, te isola. Não importa se é marido, filho, nora, irmã, neto. A espiritualidade não te mandou para essa encarnação para servir de saco de pancada emocional, física ou espiritual de ninguém. Muita gente tenta espiritualizar abuso dizendo é karma, tenho que aguentar. Não. Karma não é condenação ao sofrimento eterno, é oportunidade de reajuste. E muitas vezes o reajuste é justamente aprender a dizer basta e sair da posição de vítima resignada. Também é muito importante falar sobre a culpa que aparece quando você pensa em colocar limites. Culpa por não querer morar com a mãe, por não querer assumir sozinha o cuidado de um pai doente, por cogitar terminar um casamento de 40 anos, por desejar envelhecer sozinha num cantinho seu. Essa culpa, quase sempre, vem de roteiros antigos, de expectativas que outras pessoas colocaram sobre você, não de uma voz verdadeira da sua consciência. Quando você começa a separar as coisas, percebe que existem escolhas duras, mas legítimas. Não é falta de amor reconhecer que você não tem estrutura emocional, física ou financeira para cuidar sozinha de alguém com uma demência avançada, por exemplo. Falta de amor é deixar a situação ruir a ponto de todo mundo adoecer junto. Às vezes, a decisão mais amorosa é organizar um cuidado profissional, dividir responsabilidades entre irmãos, procurar uma instituição decente, mesmo às custas do falatório alheio. A espiritualidade não te pede heroísmo insustentável. Pede honestidade consigo mesma. O medo também gosta de se disfarçar de prudência quando o assunto é mudar na velhice. Medo de ficar sozinha, medo de não dar conta, medo de se arrepender, medo do que vão dizer. Muitas mulheres que atendo dizem, doutora, e se eu me separar agora e mais pra frente me arrepender? Mas quase nunca se perguntam com a mesma honestidade, e se eu ficar onde estou, mais pra frente, me arrepender de não ter tentado viver de outro jeito? O medo tem essa mania de mostrar só um lado da moeda. Quando você traz luz para isso, percebe que o maior risco nem sempre está em mudar, mas em permanecer num lugar que já acabou, se agarrando à ilusão de segurança. Em termos de vidas passadas, é como se você repetisse o mesmo roteiro de acomodação por medo da liberdade. E aí, encarna depois de encarna, a alma vem com a mesma lição: aprender a se responsabilizar pela própria felicidade, ao invés de apenas reagir ao que os outros decidem.
Uma forma muito bonita de começar a mudar esse padrão é revisitando a sua própria história com outro olhar. Eu costumo propor um exercício que chamo de autobiografia relacional. É simples, mas profundo. Você pega um caderno e escreve, em ordem mais ou menos cronológica, os relacionamentos importantes da sua vida, com seus pais, irmãos, primeiros amores, casamento, amizades marcantes, até chegar nas relações de hoje. Em cada uma, você descreve como se sentia, o que recebia, o que oferecia, onde doía, onde foi bom. Aos poucos, vão surgindo padrões. Talvez você perceba que sempre escolheu pessoas emocionalmente dependentes e acabou virando mãe de todo mundo. Talvez veja que foge de intimidade e por isso sempre se envolve com gente distante. Talvez perceba que nunca soube dizer não e foi se afogando em demandas alheias. Essas repetições não são castigo, são pistas de aprendizado. Elas mostram onde sua alma ainda está tentando corrigir distorções de outras vidas e desta mesma. E quando você se vê com honestidade, fica muito mais fácil definir com quem faz sentido ou não dividir os próximos anos. Outro ponto fundamental é o perdão. Muita gente chega à velhice carregando sacos e sacos de mágoa. Dos pais que não souberam amar, do ex-marido que traiu, dos filhos que não são como ela esperava, de si mesma pelas escolhas que fez ou deixou de fazer. O problema é que mágoa pesa. E envelhecer já traz peso suficiente do corpo, das perdas, das limitações naturais. Levar rancor nas costas é como tentar subir uma ladeira com mochila de pedras. Perdão não é dizer que foi certo o que te fizeram, nem esquecer, muito menos voltar a conviver com quem te machucou se isso não for saudável. Perdão é soltar a corda que te mantém amarrada ao passado, é tirar a energia do lugar errado e colocá-la onde faz diferença. Do ponto de vista espiritual, perdoar é se libertar de um nó que, se você não soltar agora, talvez tenha que voltar em outra vida para tentar de novo com as mesmas almas, os mesmos conflitos, a mesma sensação de aprisionamento. Eu me lembro de Marta, que já comentei em outras ocasiões, mas vale retomar porque ela é um retrato de como nunca é tarde. Aos 70 anos, depois de 50 de casamento infeliz, ela ouviu em uma palestra algo que a atravessou. Daqui 5 anos, você vai ter 5 anos a mais de idade, quer tenha mudado ou não. A diferença é se terá 5 anos de arrependimento ou de tentativa. Aquilo foi a gota que fez transbordar um copo que já estava cheio. Ela conversou com o marido, propôs uma separação respeitosa. Ele, para surpresa de muita gente, aceitou. Cada um foi viver sua vida. Ela teve 14 anos de liberdade consciente, com novos amores, novos projetos, novas amizades. Partiu aos 84 com a sensação de que finalmente tinha sido fiel à própria alma em algum momento da caminhada. Repara como a espiritualidade não exigiu que ela voltasse aos 20 anos para reescrever a história. O convite era para usar o tempo que restava da forma mais alinhada possível com quem ela era por dentro. Por isso, quero te propor um último exercício, que integra tudo o que conversamos aqui. Se puder, depois do vídeo, pega um papel e escreve numa linha só. Aos 80 anos, eu quero acordar e sentir. E deixa o coração responder. Talvez venha paz, liberdade, companheirismo, leveza, gratidão, alegria tranquila. O que vier, está certo. A partir disso, você dá um passo para trás e se pergunta, para acordar aos 80 com esse sentimento, que tipo de casa faz sentido eu ter? Que tipo de rotina combina com isso? Que tipo de convivência me aproxima desse cenário e que tipo de convivência me afasta? Com quem, de verdade, eu consigo imaginar esse clima? Com quem eu sei, no fundo, que jamais vai ser assim, por melhor que a pessoa seja? Essas respostas não precisam ser colocadas em prática amanhã, mas elas servem como bússola. Quando você sabe para onde a alma quer ir, fica mais fácil perceber quando está aceitando migalhas de vida por medo de andar. A verdade é que ninguém vai descer do plano espiritual com um carimbo dizendo é essa pessoa aqui com quem você deve envelhecer. A equipe que te acompanha lá de cima respeita o seu livre-arbítrio. Eles te inspiram, te intuem, colocam sinais, mas a decisão é sempre sua. E esse é o grande segredo. Com quem você vai envelhecer é menos um destino pronto e mais uma construção diária. É feita de conversas honestas, de limites firmes, de escolhas conscientes, de movimentos pequenos que parecem nada hoje, mas definem totalmente o clima dos seus próximos anos. A boa notícia é que, enquanto você está viva e com o mínimo de lucidez, ainda dá para ajustar rota. Mesmo que tenha 50, 60, 70, 80 anos. O relógio espiritual não funciona como o relógio do medo. Ele não diz acabou. Ele diz o que você consegue fazer com o que ainda tem. Se esse vídeo mexeu com você de alguma forma,
eu quero te convidar a fazer mais uma coisa por você mesma. Desce aqui nos comentários e escreve, com todas as letras, o que você colocou depois da frase aos 80 anos, eu quero acordar e sentir. Não é para mim, é para você ver essa intenção ganhando forma. Coloca também se, depois dessa conversa, mudou algo na forma como você enxerga com quem quer envelhecer. E, se ainda não fez isso, aproveita esse momento para se inscrever no canal Segredos de Vidas Passadas, deixar o seu like e compartilhar esse vídeo com uma mulher que você ama. Talvez ela esteja exatamente na encruzilhada entre repetir um roteiro antigo ou construir uma velhice mais consciente, e essa reflexão pode ser o sinal que ela pediu em oração. Lembra, envelhecer mal é opcional. A forma como você vai viver os anos que ainda tem é uma decisão sua, aqui e agora, e a espiritualidade está pronta para te apoiar no primeiro passo que você tiver coragem de dar.